Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Daniel Silveira, eu sou pianista e professor de piano. Estou aqui para falar sobre os diferentes tipos de teclados existentes. Gravo este vídeo com muito carinho, especialmente para a Semana do Teclado do Conservatório Estadual de Música, AED França-Americano. Agradeço o convite realizado pelo professor Bruno Fernando. Vamos lá, pessoal. Embora eu tenha me apresentado como pianista, eu queria dizer que os teclados sempre estiveram presentes em minha vida, sempre. Desde que eu era criança, adolescente, onde iniciei meus estudos em música, passando por um período onde eu já era profissional e usei demais os teclados, usei muito. E embora atualmente e nos últimos anos eu atue mais como pianista, eu sempre preciso dos teclados. Acho que todo pianista precisa de um teclado para auxiliar. Eu posso precisar de um teclado para uma melhoria durante a aula de piano. Eu preciso dos teclados quando me contratam para tocar num jantar, numa residência, onde não haja o piano acústico. Alguém pode me contratar para uma gravação em estúdio, onde eu precise dos timbres de sintetizadores. Então, os teclados sempre estão presentes em minha vida. E devido a isso, as pessoas me procuram e perguntam: qual é o melhor teclado? Ou qual teclado eu devo comprar? E a resposta é: depende. Para que você precisa de um teclado? O que você espera de um teclado? Se o tecladista é um estudante, iniciante ou intermediário, é melhor um tipo de teclado. Se o profissional precisa de um teclado para tocar no palco, com um cantor famoso, excursionando nos diversos palcos, aí Brasil afora, é outro tipo de teclado. Se o profissional tem que fazer uma gravação dentro de um estúdio, é outro tipo de teclado. Então, no decorrer do vídeo, eu vou explicar, vocês vão entender as diferenças que existem e, consequentemente, com as diferenças de necessidades, existem diferentes tipos de teclados que são fabricados. Então, sejam bem-vindos a essa explicação, fazer um corte nesta cena agora e passar a explicar cada teclado, um de cada vez. Os teclados são os teclados arranjadores, os sintetizadores, os pianos digitais, os teclados controladores. Darei ênfase mais a esses tipos, mas vou mencionar que existem os workstations, os samplers, os sintetizadores virtuais, os sintetizadores modulares. Tudo isso será dito no decorrer do vídeo, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês apreciem o que vem pela frente. Pessoal, vou conversar com vocês agora sobre o teclado arranjador, que é esse teclado aqui de cima. Mas uma coisa importante que eu tenho a dizer sobre eles é, com certeza, o teclado mais indicado para as crianças, o mais indicado. Muito indicado também para os alunos iniciantes. E eu acho bom um pianista mais avançado e até mesmo um profissional ter um teclado arranjador no cantinho do estúdio, igual eu tenho aqui em casa. Após a demonstração eu vou explicar por quê, tá bom? A principal função do teclado arranjador é o acompanhamento automático, é o arranjo automático que ele faz. O teclado é dividido em duas regiões, uma para acompanhamento, outra para solo, e o teclado entra com bateria, baixo, guitarra, faz umas coisas bem interessantes. Então vou demonstrar aqui para vocês.
demonstrando outros ritmos. Tem outras funções, como a função split, onde deixa um som de contrabaixo aqui, por exemplo, o som de piano na outra mão, dá para fazer algo desse tipo. Então, é isso aí. Agora falar um pouquinho sobre o teclado, né? Então, para as crianças, imagina que aparece aqui um aluno, por exemplo, com 12, 13, 14 anos de idade, que ele saiba tocar qualquer cifra, qualquer uma, quinta aumentada, Sul7/4, Major 7, dominantes, em qualquer tom, uma leitura à primeira vista de cifra, uma leitura à primeira vista de notas na clave de sol, saiba tocar uma melodia, e a pessoa já esteja treinada a tocar a tempo, porque o acompanhamento automático bota esta pessoa para tocar no tempo, tem o papel de metrônomo. Nossa, se aparece um aluno, e já aconteceu, viu? De aparecer aluno assim para mim, nossa, fica muito mais fácil seguir adiante no curso. E durante essa etapa da vida que a pessoa está começando a tocar, é muito incentivador. A pessoa toca, o teclado faz um som lindo, né? Ela mostra para os amigos que está tocando, incentiva muito. Então eu acho pedagógico esse tipo de coisa. Para um profissional, por exemplo, eu nunca vou usar tocar com acompanhamento automático. Se eu saísse com a minha família para ir num restaurante, ter uma pessoa que fala que é músico, cobra cover artístico e sai tocando com acompanhamento automático, eu ia ficar bravo também. Agora, por que é interessante um profissional ter um teclado desse guardado em casa, né? Porque ele é de fácil acesso. Esse teclado aqui, para mim, eu tenho interesse na bateria eletrônica dele. Eu gosto muito dela. Aperta um botão, já está pronta. Tem que mexer no tempo, já tem um botão que ajusta o tempo. Tem que fazer uma variação só de bumbo, só de caixa, só de prato, já tem um botão pronto para isso. Então, numa aula sobre prática de improvisação, onde eu tenho que tocar com o aluno vai tocar piano e eu faço bateria e baixo aqui. Um teclado super profissional faz isso também, né? Só que você tem que apertar 1000 botões para chegar nisso, né? Tem que abrir vários menus, né? E eu tive um teclado, esse é um teclado muito simples. Eu tive um teclado melhor que esse arranjador, que eu não precisei mais dele. Foi o teclado que eu mais usei na minha vida, entre 1996 até 2016, quando eu me desfiz dele, que era um Yamaha PSR 620. O que acontece? Era um teclado leve, era um teclado que não tinha timbres nota 10, mas era nota 8, né? Então dava para eu tocar, por exemplo, numa cerimônia de igreja, de casamento, eles têm que tocar, subir uma escada, ficar lá em cima. Era um teclado leve, né? Tinha que usar o som de piano com cordas. Você aperta um botão dual voice e já está lá o piano com violino, rapidamente. E um teclado super profissional, você tem que apertar vários botões até chegar nisso daí, né? Falar sobre os preços desses teclados, em geral eles são mais baratos. Então eu saindo à noite para tocar num barzinho por aí, se o ladrão roubasse, não era um prejuízo tão grande, perto de ter um teclado super profissional, né? Então é um teclado para bater aí na prática. E tudo nele é fácil acesso, tem que usar o metrônomo, está lá na mão, tem que usar a bateria, está na mão, por isso que um profissional é bom ter esse teclado. Agora, esse teclado, ele gera as polêmicas que eu te falei, que é o acompanhamento automático, né? É só o profissional não usar. Uma coisa importante, eu estava esquecendo. Esse teclado,
você pode encontrá-lo. Antigamente ele era só na forma de brinquedo, né? Depois esses brinquedos melhoraram. Hoje você encontra no mercado teclados arranjadores que são brinquedos, mas você encontra teclados arranjadores que custa 20 mil reais, por exemplo. E os sons são maravilhosos, às vezes melhor do que algum sintetizador. Então, eu acho que teria que acabar esse preconceito. Então, imagina um profissional vai chegar com um teclado arranjador de 20 mil reais, tem da Roland, da Korg, da Yamaha, né, para tocar profissionalmente. Ele não precisa passar vergonha porque é o arranjador. É só ele não usar a função arranjador. Que mal que tem se esse teclado, que é profissional, tem a função acompanhamento automático a mais. É só ele chegar, não precisa ficar constrangido perante os outros músicos de estar com o teclado arranjador. O que interessa é ele saber tocar. Ele vai abrir o teclado, vai tocar bem, o som é maravilhoso, e ele cumpriu o que está lá. Então, os músicos mais antigos têm muito preconceito com esse tipo de teclado, que eu acho que nos dias de hoje não cabe mais esse tipo de preconceito, né? Mas agora eu vou falar uma coisa que é importante, vou até botar umas letrinhas aqui de enfeite aqui. Quando for comprar esse teclado, se você não quer gastar muito e quer comprar para o seu filho ou para você que está começando a tocar agora e quer economizar, eu recomendo você comprar o mais simples que tem, desde que tenha essas seguintes funções. Vou botar as letrinhas aqui na tela, você depois dá um print nisso aí. Olha, o teclado ele deve ter 5 oitavas, esse aqui nem tem, ele tem 4 oitavas. Ele deve ter 5 oitavas, no mínimo, né? 61 teclas, né? As teclas devem ser do tamanho normal, igual essa daqui de baixo, não tecla pequena, igual essa daqui, uma tecla normal. Uma tecla que seja sensível ao toque, ou seja, você toca fraquinho, ela sai fraco, toca forte, sai forte. Que ele tenha uma entrada ou saída para pedal de sustain, que é o pedal que tem no piano, que ele tenha essa possibilidade de acoplar o pedal de sustain. E que ele tenha fonte de alimentação, porque muitos, quando são brinquedos, funcionam a pilha, né? Um teclado desse você vai encontrar a partir de R$ 1.500, por exemplo, e está excelente para uma criança começar a estudar, para um adulto começar a estudar, e até mesmo numa emergência, se eu precisar trabalhar com um teclado desse, dá para trabalhar. Pessoal, falando agora sobre os sintetizadores. Os sintetizadores são teclados com excelente qualidade de timbres. Então, se você precisa de timbres de primeira linha para fazer gravação ou tocar em shows com uma banda, o ideal é procurar por um sintetizador. Eu vou fazer uma demonstração. Eu uso aqui, no caso, o Yamaha DX7, que foi um teclado muito famoso nos anos 80, e eu trabalho também com o Roland XPS10, que eu adquiri em 2015, quando era lançamento, mas ele ainda é fabricado. E depois a gente conversa um pouquinho, quero bater um papo sobre tudo isso, mas eu vou dar um spoiler do que eu quero falar, para vocês irem pensando. Hoje em dia, os próprios fabricantes chamam de sintetizador uma coisa que não é exatamente um sintetizador. Ou seja, a nomenclatura mudou um pouquinho, se torna um pouco confuso, mas eu acho importante você saber o que você está comprando de verdade. Quase sempre, na maioria dos casos, um sintetizador que é vendido na loja hoje não é um sintetizador.
para emissão de sons num teclado eletrônico musical. Os sons podem ser sintetizados ou amostrados. Sons sintetizados são sons gerados por sintetizadores. Sons amostrados são sons sampleados. Foi um verbo aportuguesado e o instrumento é o sampler. Qual a diferença entre eles? E aproveito para explicar o nome desta sessão, que são teclados sintetizadores. Então vamos falar de sintetizador? O que é sintetizador? De verdade, ou de verdade. Ainda existe para vender, claro que existe. Mas acho que só quando você compra ou um sintetizador muito avançado, muito caro, ou quando você compra um sintetizador analógico. Na maioria dos casos, você compra uma coisa híbrida entre sintetizador e amostrado, onde prevalece o som amostrado. A maioria dos timbres hoje em dia são amostrados. A maioria. Então, o que é um sintetizador de verdade sem som amostrado? Nenhum som amostrado. Sintetizador mesmo. Sintetizador é uma máquina que gera sons, e você programa esses sons, onde o coração dessa máquina é o circuito oscilador. O circuito oscilador, dependendo da complexidade do sintetizador, ele pode ter só um oscilador. Sintetizadores analógicos normalmente têm 2 osciladores. Sintetizador digital, como ele já veio 10 anos depois, terão mais osciladores. São mais formas de ondas sendo geradas, porque existem os harmônicos. DX7, por exemplo, tem 6 osciladores. E o que é um oscilador? Ele gera uma onda eletromagnética, que ela vai ser amplificada, irá para um alto-falante, e esse alto-falante irá deslocar o ar, passará a existir uma onda mecânica, esse ar deslocado chega ao nosso tímpano e a gente escuta som. Isso é o sintetizador. E como que a gente programa o sintetizador? Mudando a forma de onda, se vai ser senoide, se vai ser quadrada, se vai ser dente de serra, mexendo com os filtros, com outros osciladores em conjunto. Por exemplo, você pode botar um oscilador, o primeiro, o principal, com uma determinada intensidade, outro oscilador numa intensidade menor, e vai mexendo nisso, vai programando e vai criando sons. Isso é sintetizador. O que é o sampler? Que já veio após os sintetizadores, praticamente na década de 90, no final dos anos 80. Sampler é o seguinte: alguém grava o som e bota lá dentro. Aqui é áudio digitalizado, codificado, transformado em código digital, em número binário, e bota lá dentro e vai na memória. Então, se alguém quer fazer um som de um piano, o fabricante vai lá no laboratório, num estúdio de milhões de dólares, pega o melhor piano que tem, grava ele pianíssimo, mezzopiano, fortíssimo, grava staccato, todas as sonoridades que tem, todas. E grava a nota do sustenido, grava e bota lá dentro. Tem que ter uma memória grande, daí já é um som digitalizado de verdade. Né? Sintetizador digital não é áudio digitalizado. É um sintetizador normal, como se fosse analógico, que você bota os parâmetros digitalmente. Tá? Som digitalizado é sampler. Né? Não sei se quando criaram o sintetizador digital, se eles imaginavam que existia o áudio digital. Tá? Mas esse é um assunto que faz o nosso vídeo ficar muito grande. Pois bem, então vamos na linha do tempo. Década de 70, predomínio de sintetizador analógico. Década de 80, predomínio de sintetizador digital. Final dos anos 80, entraram os samplers. Por quê? Como os sintetizadores digitais eram difíceis de serem programados, os músicos não os programavam mais. Igual era no sintetizador analógico. Os músicos usavam os presets. O que o músico quer? O músico quer tocar, não quer tocar? Então ele bota lá piano, vem piano. Bota lá vibrafone, vem vibrafone. Bota lá órgão, vem órgão. Ele pega e toca. Né? Então o fabricante falou, o músico quer tocar, não importa a tecnologia que tem, não importa o meio, ele quer tocar, tem som, mudaram a tecnologia. Porque o sintetizador digital chegou à sua perfeição. E tudo evolui no mundo. Né? Tudo evolui. Então, um resumo aqui, e volto a falar, é polêmico, um pouco a minha opinião pessoal. O som amostrado, sampleado,
ele é superior ao som sintetizado. Mas é um som artificial, um pouco falso, né? Me incomoda eu tocar piano, saber que foi alguém que tocou essa nota em outro hemisfério, há um tempo atrás. Pô, eu queria conhecer, você que toca todas as notas que quando eu toco o piano de tal é você. Quando eu toco o sintetizador, eu sinto que é uma máquina minha e eu aperto os botões e falo assim, eu quero mexer nesse som aqui. É gerado o som de verdade lá pra mim. Mas ó, repara que isso que eu falei aqui parou nos anos 90, né? Já se passaram 30 anos, gente. Então o que acontece hoje em dia? Quando você compra um sintetizador, você não está comprando um... Pode até vir um sintetizador junto. Tem modelos de sintetizadores que vem um banco de memória com sons amostrados e outro setor no mesmo teclado que é um sintetizador com osciladores e você programa. Existe. São sintetizadores sofisticadíssimos. Por que hoje todo mundo fala sintetizador, se os sons são sampleados? Pelo seguinte, olha só, lembra que eu falei que os teclados arranjadores eram brinquedos? Então, olha, na década de 70 e na década de 80, mais precisamente, de 1968 até 1988, foram 20 anos. 20 anos é muito tempo. Não são 20 dias, não são 20 meses, são 20 anos. Durante 20 anos não tinha piano digital, nada. O pessoal ia tocar numa festa, levava um teclado de 5 oitavas e usava como se fosse piano, tá? Só existia sintetizador, não existia sampler. O pessoal tocava ou sintetizador ou arranjador por 20 anos. E o arranjador era brinquedo, era teclado de criança, teclado de amador. Os músicos falam teclado de umbigo. Se alguém chegasse com um teclado arranjador numa banda profissional, ou mesmo numa banda, num conservatório em alunos avançados, essa pessoa, o pessoal ia dar risada dessa pessoa, iam caçoar delas, se o teclado fosse arranjador. E o sintetizador até tremia, falou assim, eu tenho um sintetizador, nossa, aquele cara é fera, aquele cara toca demais, ele tem um sintetizador. Então criou-se esse estigma, porque foram 20 anos. Sintetizador virou sinônimo de timbres de altíssima qualidade voltados para profissionais. Então, por isso que todo mundo fala sintetizador. Você já ouviu alguém falar? Eu estou usando sampler virtual. Nunca ouvi ninguém falar. Agora, quantas pessoas falam assim, parei de usar o teclado físico, eu uso o sintetizador virtual. Escutei um monte, que seria o Reason, o Logic, né? Todo mundo fala sintetizador virtual. Tudo mostra, gente. Se você quiser comprar um sampler hoje, eu tive essa curiosidade, eu não sabia. Eu me preparei para gravar esse vídeo para vocês. Se alguém quiser comprar um sampler hoje, sabe o que acontece? Essa palavra mudou o significado, mudou a conotação, né? Sampler hoje é o seguinte, é uma caixinha que sampleia músicas, não sampleia timbres para criar um instrumento musical, sampleia músicas. Isso é voltado para DJs. Então o DJ chega e fala assim, olha, eu sampleei Michael Jackson e misturei com sertanejo universitário. Por exemplo, entendeu? Eu acelerei o andamento da música e linkei, sincronizei. O pessoal sampleia músicas. O nome está certo, né? Porque a pessoa sampleou, né? Ela mostrou, só que ela mostrou a música, não mostrou o timbre. Então mudou a conotação do que é sampler. Outra coisa que leva as pessoas a se enganarem, a se equivocarem. Sintetizadores virtuais são chamados VSTs, né? E o pessoal acha que o S é de sintetizador, Virtual Synthesizer. Eu joguei no buscador, no localizador, na internet. E VSTI significa Virtual Studio Technology Instrumento. Todo mundo acha que o S é de sintetizador. O que pode acontecer é o seguinte, a palavra sintetizador vem de síntese. Síntese quer dizer resumo. Então, se você comprar o que chamam de sintetizador, onde vem muito mais sons amostrados, com algum sintetizador de verdade, ou nenhum sintetizador de verdade, e vem tudo amostrado, por que o nome pode ser sintetizador?
porque é uma síntese de um monte de sons do universo. Aí o nome está certo, no sentido de síntese. Mas no sentido de instrumento musical sintetizador, é um instrumento baseado em osciladores e você os programa e os manipula e cria o som como você quer. Beleza, pessoal? É isso aí. Pessoal, teclados controladores são teclados mudos, sem timbres, sem som nenhum, que foram feitos para serem utilizados antigamente com módulos de sintetizadores, que na última sessão outros teclados eu falo sobre eles, porque eles ficaram em extinção, os módulos. Porque hoje o teclado controlador, que é esse aqui, é utilizado junto com um sintetizador virtual, que nada mais é do que um software no computador que tem todos os timbres e mais outros recursos para gravações. Ao ligarmos um controlador a um computador, fica uma ligação extremamente profissional, de alta complexidade, então eu vou fazer apenas um resumo aqui. Precisaria ter um programa inteiro para falar somente sobre este assunto. Eu noto que tem dois públicos diferentes para o teclado controlador. Algumas pessoas, esse primeiro público a que eu me refiro, são pessoas que querem comprar um teclado controlador porque é barato. Então, existem controladores pequenos, teclados controladores pequenos com poucas teclas, uma ou duas oitavas, bem baratinho, afinal não tem muita nota e também não tem timbre nenhum. Então, que público é esse? E sem nenhum desmerecimento a esse público, mas é uma pessoa que não está engajado no instrumento teclado, no instrumento piano, mas é uma pessoa que já tem um bom computador e a pessoa tem o software e ela toca o som de piano, o som de cordas, de guitarra pelas teclas do computador. Então essa pessoa que não é necessariamente um tecladista pensa, puxa, se eu acoplar aqui um tecladinho aqui, dá para brincar um pouquinho, né? Então essas pessoas compram esses teclados. Eu não recomendo o pessoal comprar esse teclado, mesmo se for um estudante iniciante em música. Compre um teclado controlador de pelo menos 5 oitavas. Já que o teclado controlador é mais barato, porque não possui timbre, então não compra um de 5 oitavas, compra um de 76 teclas, que é esse caso aqui, 76 teclas, ou até mesmo um de 88 teclas. Ok, isso é o que eu recomendo para alguém que vê o teclado como instrumento musical, ou para um pianista, para um estudante, que olhe com um olhar mais sério, voltado para isso. Ok. Agora vamos pegar esse grupo que é o que interessa para a gente. Comprou um teclado controlador bom, ligado ao computador. O que você vai precisar para comunicá-los? Uma interface MIDI. Detalhe, hoje tem o cabo MIDI USB. Você pode pegar um teclado controlador e ligar ele no MIDI USB direto no computador, sem precisar ter uma interface própria para isso, que eu tenho, que é essa que está aqui. Qual que é a função dela? Ela acopla o meu teclado ao computador, então eu toco uma nota aqui e sai o som do software, mas também não só uma interface MIDI, ela também é uma interface de áudio. Então tudo que eu acoplo na minha mesa de som, que é essa mesa que está aqui, então eu ligo outros teclados, ligo o microfone, essa caixinha que está aqui é um microfone condensador de mesa. E eu misturo tudo no mixer, jogo aqui para a interface de áudio e através dela eu posso trabalhar tanto em MIDI, tocando o teclado, quanto em áudio. Se chegar um saxofonista, um trompetista, ligar o microfone e tocar, passa na mesa, vai para lá. Um cantor, mesma coisa, dá para fazer edições. E os recursos são inúmeros recursos. E o som comanda por aqui. Então aqui está o som de piano. Agora se pegar um som de órgão, né? Som de cordas. Tem que selecionar tudo pelo computador. E como eu
falei, teria que fazer uma aula só disso. Abre uma tela aqui, vira um mixer, vira um equalizador. O som tem que ser trabalhado. Aquele som do piano ainda não estava tão legal, porque dá para eu editar reverb, equalizar. Fica bem melhor que os sons sintetizados. Então essa é a explicação do teclado controlador. Ele é um teclado mudo e você puxa os sons do computador. Só um último adendo que tem. Esse teclado controlador aqui, ele tem uma exceção. E eu gosto muito desse modelo de trabalho. Ele é um teclado controlador que ele tem alguns timbres de piano. Então o que acontece aqui no caso, quando eu estou aqui dentro, eu abaixo o canal dele, que ele está no canal 1, e não uso o som interno dele, é da marca Kurzweil, eu gosto muito também dessa marca. E quando eu estou aqui, eu uso os sons do Logic, aqui dentro. Mas quando eu tenho uma gig, num barzinho, uma festa, uma coisa a tocar fora daqui, eu não preciso levar tudo, não preciso levar mesa, não preciso levar computador, eu uso o som do piano interno dele. Então eu gosto muito desse modelo, teclado controlador com alguns timbres de piano. E é usado esse conceito, né? Porque qual a diferença de um teclado controlador com alguns timbres de piano, qual a diferença para um piano digital portátil que você pode ligar via mídia? É a mesma coisa. Então isso aqui é praticamente um piano digital portátil, né? E eu, como eu sou pianista, né, falei isso no começo do vídeo, então eu gosto muito desse modelo. Mas normalmente um teclado controlador, 90% das vezes será um teclado mudo e você usará os sintetizadores virtuais em conjunto. E existem diversos, tem de tudo hoje na internet. Grátis, pago, simples, caríssimos, com sons maravilhosos. E para uma produção musical, eu acho nada melhor do que um controlador e um bom computador. O piano digital surgiu nos anos 90, porque quando os sintetizadores e depois os samplers melhoraram muito, os músicos começaram a usar os teclados para fazer a função de piano. Inclusive eu vivenciei essa época. Mas qual era o problema que tinha? Onde que dava para melhorar? Então os fabricantes perceberam, vamos fazer uma linha dedicada ao pianista. Vamos fazer a tecla ser mais pesada, né? Vamos fazer que tem 88 teclas, e assim surgiu o piano digital. Quando você for comprar um piano digital, tem que fazer algumas escolhas, né? Embora um teclado para imitar piano, você vai ter bastante opção de compra. A primeira coisa que você tem que pensar é na portabilidade. Se ele é portátil ou não portátil, né? Qual que é melhor? Depende do que você precisa. Se você tem uma banda, ou se é para você, mas você viaja muito para a praia, para o sítio, alguma coisa assim, portátil. Agora, se você vai deixar ele fixo na tua casa, não vai tirar, é melhor o não portátil. Vem no móvel mais bonito, vem no móvel que imita piano, não fica um fio aparecendo. O portátil é como se fosse um teclado mesmo, fica aquela estante em X ou outro tipo de estante e o teclado apoiado em cima. Daí fica o fio aparecendo, o cabo que vai para o amplificador, o cabo do pedal, o cabo da tomada. O não portátil já vem no móvel, que parece um piano, né? Só que você perde a condição de transportá-lo, né? Então você tem que pensar qual que é a tua necessidade. Teclas semi-pesadas versus teclas pesadas. Se você procurar o piano digital com a tecla mais pesada que existe, ela ainda vai ser mais leve que a tecla de um piano de verdade. E aqui a gente busca imitar um piano. Então teclas pesadas, claro que é melhor. É mais caro e é melhor. Problema: a tecla pesada faz o teclado ser mais pesado. Então se você pensa em portabilidade com teclas pesadas, existe. Mas assim, um piano de 30 quilos. É complicado para transportar. No meu caso, aqui no meu estúdio eu tenho um piano não portátil bonito, com tecla pesada e de madeira, que é um pouco novidade mesmo, a tecla de madeira, a mesma que vai no piano, não portátil, e com tecla boa. E eu tenho um portátil com tecla semi-pesada, que é quando eu toco nos eventos, né? Daí eu prefiro levar aquele lá. Então você tem que botar tudo isso na balança. Por que eu escrevi essa frase? Mais baratos que pianos acústicos de alta qualidade.
Aqui vou direto ao assunto, né? Vamos supor que uma pessoa tem 10 mil reais para gastar. Vamos supor. Aqui é 2021, não sei em qual ano que vão assistir isso aqui e como vai estar a inflação mundial e a do nosso país. Mas enfim, hoje, se alguém for gastar 10 mil reais, você vai comprar um piano digital maravilhoso, muito bom. Se for portátil ainda, que é um pouco mais barato que o não portátil, você compra um piano digital bom com 10 mil reais. Com 10 mil reais, para você comprar um piano acústico, é o mínimo que você pode gastar. Você vai comprar um piano usado, ok. Ou seja, um piano acústico menos de 10 mil reais é um piano quebrado. Você vai tocar a tecla afunda e não volta, ou o afinador afinou, semana que vem já está desafinado porque a cravelha não está boa. Então, quem não pretende gastar muito, é melhor para o piano digital. Eu, como pianista, eu gosto de um piano acústico de verdade. Só que daí ele é mais caro, né, o valor. E eu tenho reparado que está crescendo muito a aquisição de pianos digitais. Durante a pandemia, o recital dos meus alunos foram online. Cada um gravava da sua casa e mandava um vídeo. A maioria, muito mais da metade, todos com pianos digitais. Fora isso, outras vantagens que o piano digital tem. Ele ligou, está afinado, não tem que afinar sempre. Você consegue regular o volume. Para quem mora em apartamento ou quem vai tocar tarde da noite, a vida moderna mudou, quem chega em casa 10 da noite, mora em apartamento, o vizinho escuta. Você pode ligar um fone de ouvido. Outra vantagem que o piano digital tem sobre o piano acústico é o fato para você gravar. Você liga em linha, num computador, no gravador digital, o som vai pronto para lá e você grava divinamente bem. O piano acústico, você pode ter um piano acústico excelente. É muito difícil microfonar o piano e ligá-lo a uma mesa e a um gravador. Não fica tão bom. O som do piano digital vai pronto. Lembra que lá atrás eu falei sobre sintetizadores e samplers? A tecnologia usada no piano digital é a do sampler. O som é amostrado. Eles pegam pianos Steinway, Bosendorfer, Yamaha, os melhores pianos que existem, Kawai, Shigeru Kawai, vão nos melhores estúdios, com os melhores microfones e gravam todos os tipos de dinâmicas que esse piano tem e colocam no piano digital. Então o som vai prontinho, um som maravilhoso, né? Agora lembrando, nada como um bom piano acústico de verdade. A sensação de tocar, a satisfação do pianista, o piano acústico é melhor. Só que você tem que desembolsar mais dinheiro e você não vai ter essa opção de gravar, de tocar de madrugada. Então tem que pensar muito em todos esses aspectos.
Pessoal, nesta parte eu quero citar os tipos de teclados que não foram mencionados anteriormente, ou quando eu citei foi muito rapidamente. Então vamos lá. Começando pelos sintetizadores modulares, ou os sintetizadores no formato de módulos. O que é isso? São os teclados menos as teclas. Ou seja, são caixinhas que precisam ser conectadas via MIDI a um teclado que tem MIDI, geralmente um teclado controlador. Então, antigamente, nos anos 70, aquelas bandas de rock progressivo, nós víamos colunas de sintetizadores de um lado, de outro lado, e logo foram substituídos. Daí o tecladista vinha com 2 tecladinhos só, controladores, mas com muitas funções. Eles comandavam diversos módulos. Então, a gente não estava vendo, mas tinha um gabinete com um monte de sintetizador, um monte. Korg, Roland, Yamaha, eram todos os teclados, menos as teclas. E comandava tudo através de um bom teclado controlador. Esses tipos de teclados, eu não achei mais à venda hoje em dia, só se for usado. Então eu vou perguntar, então por que você está citando esses teclados? Por quê? Porque o conceito permaneceu. Os teclados modulares são os pais ou avós dos sintetizadores virtuais. O que são os sintetizadores virtuais? São os sintetizadores menos as teclas, que a gente comanda tudo através de um bom teclado controlador. Então, a gente não tem nem mais a caixinha, não tem ele físico mais, virou um software. Mas essa ideia já foi plantada lá pelos sintetizadores modulares, que tinham coisas maravilhosas. Normalmente eram em racks de 19 polegadas, onde o músico já botava o reverb, o mixer, o equalizador e mais uns 3 ou 4 sintetizadores modulares. Tampava aquilo com uma capa e despachava no avião, era muito usado para quem ia fazer show. Então você via lá 2 tecladinhos, mas o cara estava com 5, 6, 7 teclados, fazendo combinações entre eles, pegando o melhor timbre de um fabricante, o melhor timbre de outro fabricante, e assim montava a sua banda. Esses eram os teclados modulares. Falando agora sobre os samplers, a pessoa gravava o som e o som ia digitalizado, aí sim é áudio digitalizado, e o som gravado para o instrumento musical. Mas não é que você gravava o instrumento e tocava, ele lia amostras de samplers que eram feitas em laboratórios. O som era legal, eu acho muito artificial, mas o som é mais perfeito que o sintetizado. É covardia, o negócio foi gravado embutido lá dentro. Você ia tocar, você tinha que ligar o teclado 15 minutos antes do show, carregar o disquete e depois entrar lá dentro. Se acabasse a energia durante o show, ou se alguém tropeçasse no fio e desligasse o teclado, você perdia o timbre, tinha que carregar de novo. Então o que acontece? Existe sampler para vender hoje? Não tem, igual eu falei, é outro produto para DJ. Só que por que eu estou falando sobre os samplers aqui? Porque o conceito ficou. Hoje tudo é sampleado. Os sintetizadores virtuais, ou até mesmo, entre aspas, sintetizador, né? Ou os sintetizadores que são vendidos na loja, metade dele, mais da metade, são sons sampleados, né? Então o conceito de sampler permaneceu. Mas você não acha mais um sampler para vender. O que era o teclado sampler? Era um sampler no intuito de criar um instrumento musical. E tinha a venda nas lojas, era novidade, caríssimos, tudo mais, e sons perfeitos, embora eu ache que seja artificial, eu prefiro um bom sintetizador. Teclados workstations. Bom, eu pessoalmente, eu acho esse teclado desnecessário para os dias de hoje. Mas eles são muito fabricados ainda. Todos os fabricantes fabricam e vendem workstations. Não sei se alguém tem alguma necessidade específica para os workstations. E o que são os teclados workstations? Bom, o que eu mais me lembre e marcou muito para mim foi o M1, em 1990, 89, 90. Mas para os dias de hoje ele é muito simples, né? Ou seja, os teclados já eram ótimos. Sejam sintetizados, sampleados. E o que o músico queria mais? Ele queria produzir tudo nesse mesmo teclado. Existia um periférico para os teclados,
chamado sequenciador, que gravavam sequências de notas e reproduziam. E os músicos acendiam uma luzinha. Puxa, vou usar o sequenciador para fazer um gravador. E daí nasceu a ideia de ter um gravador multipistas. Então vinha lá os workstations. Temos sequenciadores com 8 pistas. Lembrando que nos primórdios os teclados não eram multitimbrais. Quando os teclados foram multitimbrais, ou seja, podia fazer combinação de timbres do mesmo teclado, tocar com 2, 3, 4 timbres do mesmo teclado, permitiu a tecnologia de direcionar um timbre para o canal 1, canais MIDs, né? Outro timbre, tô falando só de MIDI, hein? Nem entrei na parte de áudio. Direcionar um timbre para o canal 1 MIDI, outro timbre para o canal 2, outro timbre para o canal 3, e nasceu o sonho de fazer uma trilha sonora, seja uma música para abertura de uma minissérie ou para um comercial da televisão, de produzir tudo no mesmo teclado. Muito legal isso, nossa, quanto que eu desejei ter um teclado desse. E por que eu acho desnecessário hoje? Porque eu prefiro fazer isso no computador. Antes era difícil ter um computador muito bom e tamanho também, né? Você faz tudo no teclado pequenininho. Hoje o notebook é pequenininho e fácil de conectar e vai ter muito mais recursos, muito mais do que o workstation no teclado. O workstation vai ter um display pequeno, vai ter poucas telas e você precisa editar o que você gravou. Então no computador você dá copy-paste, você tem um banco com vários efeitos, reverb, coros. Você consegue ver as coisas graficamente. Você vai fazer um fade out, você faz uma curva gráfica descendo o fade. Então, tamanho não é mais problema, porque você vai ter um teclado e você vai ter uma interface e vai ter um notebook com vários softwares para fazer isso. Então, eu prefiro fazer isso no computador. Sintetizadores virtuais. Pessoal, eu já falei sobre eles aqui na seção dos teclados controladores, porque eles são usados em conjunto. Os sintetizadores virtuais são softwares. Os timbres ficam todos armazenados no computador. E através de uma interface, ele está conectado a um teclado controlador, onde nós usamos as teclas. E eu estou falando novamente sobre eles, porque eles são muito utilizados, bastante mesmo. E eles são muito bons, muito mesmo, muito bons. Às vezes as pessoas pensam que por ser um software, que seja uma imitação ou uma gambiarra, né? Mas não, eles são tão bons ou melhores que os sintetizadores reais. E tem de tudo que você possa imaginar. Eles também são chamados de plugins ou VSTIs. Tem esse nome também. Então você pode adquirir um software com os melhores pianos que existem, ou um só de órgão Hammond, ou um só com sintetizador analógico, que são os sintetizadores de verdade, onde vocês mexem nos osciladores, regulam tudo. Ele está imitando, simulando um sintetizador físico. E pode ter também sons amostrados, sampleados. A maioria deles é assim que funciona. No meu caso, particularmente, eu uso o Logic, que me atende perfeitamente, tem de tudo lá. Strings, som de sintetizadores, que muitas vezes foi um sintetizador real que foi sampleado, sons de instrumentos acústicos, instrumentos elétricos e recursos para edição, mas tem de tudo. Existe uma plataforma chamada Kontakt, que a pessoa adquire e você manuseia as amostras que você compra para rodar no Kontakt. E tem amostras maravilhosas. Mas se procurar, tem outros softwares gratuitos, também muito bons, excelentes. Há quem os utilize ao vivo, em palco. Eu também não tenho mais essa demanda profissional. Se eu tivesse, eu não usaria, porque eu acho que tem que levar um notebook, mais setup, mais estante, mais suporte, mais extensão, mais cabos, mais risco de dar algum problema. Então, se eu fosse tocar ao vivo, eu prefiro ter os sintetizadores com botões e eu acho mais fácil. Mas existem inclusive softwares para troca de timbres rapidamente. Quem sabe se eu tivesse uma demanda dessa, alguém me convenceria que é melhor usar o notebook no palco também.
Isso no palco, porque no home studio, no estúdio, é o que mais tem. Bom, finalizando o nosso bate-papo, quero apresentar um quadro que eu acredito ser a conclusão de tudo que foi dito. Quero dizer que é um pouco da minha opinião pessoal e também quero dizer que algum estudante, algum músico pode ter uma necessidade específica em relação ao uso dos teclados. Mas, no geral, não foge muito disso. Acho que os demais músicos também devem ter opiniões muito parecidas com a minha. Então segue o quadro que eu vou colocar agora. Para as crianças e os iniciantes, os melhores teclados são os arranjadores. Para os alunos avançados e para os músicos profissionais, principalmente os que tocam em bandas ou se apresentam em palcos, com certeza, os melhores teclados são os sintetizadores. Para aqueles que pretendem fazer o uso do teclado como se fosse um piano, e já são pianistas, ou estudantes de piano, o teclado ideal é o piano digital. O nome já diz tudo. E para os profissionais que pretendem fazer gravações ou para ter em estúdios ou home studios, ou mesmo para os alunos que gostam de trabalhar com gravações, eu acho que aí tem que ser um pouquinho mais avançado e ter um pouquinho mais de conhecimento de tecnologia. Aí o ideal é ter um teclado controlador em combinação com um bom computador, prepara bastante memória nele e adquira excelentes sintetizadores virtuais. Pessoal, é isso. Fico por aqui. Foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. Aprendi muito no decorrer deles, organizei as minhas ideias também e desejo boa sorte para vocês na vida musical e na aquisição dos equipamentos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Um abraço.